Vamos começar aqui, quem for participar, vamos fazer uma oração. Obrigado, Deus, por essa tarde. Obrigado por podermos estudar esse livro tão enigmático e que vai se mostrar tão encorajador para vários de nós. Eu oro que o Senhor esteja conosco, me use para expor os princípios desse livro. Eu te oro agradecido em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos começar então hoje. A gente deve passar por volta de eu imagino umas 7 aulas para cumprir os 22 capítulos de Apocalipse. Aí a ideia é a gente passar por todos os trechos. Não vai ser versículo por versículo, a gente vai pular, mas a gente vai passar por todas as sessões para a gente tentar desvendar esse livro daqui, tá certo? Obviamente, o livro de Apocalipse... Eliane, a gente consegue uma ajudinha aqui com essa microfonia? O livro de Apocalipse é acompanhado de muito mistério. A gente ouve, né, o termo Apocalipse e associa isso a dragões, a bestas, a bichos estranhos. E é muito, muito sofrimento. E na verdade, se você for para um dicionário e ver a definição da palavra Apocalipse, você vai ver que uma das definições é grande cataclismo, sofrimento terrível. E, no entanto, Apocalipse no grego significa simplesmente revelação. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. A gente vai estar lendo na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Muito obrigado. Fala assim: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu essa revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. Então aqui, o que fala? Que Deus enviou o anjo para que o servo soubesse dessas coisas. É irônico, não? Que o livro que mais está revestido de mistério no Novo Testamento, na verdade, quer revelar coisas para a gente. Em inglês, o título desse livro, Apocalipse, se chama Revelação. Ou seja, o que eu espero que a gente passe aqui nesses encontros que a gente vai ter, são momentos de revelação, que a gente vai realmente entender o que essa mensagem fala, e ela de fato está disponível a todos nós. Isso daqui não é só para ser compreendido se você for para uma faculdade, ou se você for dotado de grande inteligência, ou nada disso. Dá para a gente entender com bons princípios de interpretação da Bíblia. Em Apocalipse 1, versículo 9, a gente fala assim: eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Então, quem escreve esse livro de Apocalipse é o apóstolo João. Acredita-se que foi o último apóstolo a morrer, perto do final do primeiro século, em 90 e tanto. E ele estava exilado na ilha de Patmos. E ele fala aqui que ele foi exilado por causa do testemunho do evangelho. Ou seja, ele foi levado para lá porque ele era cristão e ele era um líder da igreja e ele estava anunciando a Jesus. Patmos fica, sabe a Itália, lá na Europa? Eu tinha um mapa para mostrar, mas eu não consegui enviar a tempo. Tem a Itália, né? E aí, um pouquinho mais para a direita, se você está indo lá para o lado oriente, tem a Turquia. E Patmos é uma ilha que fica um pouquinho a sul da Turquia. Então, era um pouco distante lá do centro do Império Romano, de onde a Itália ficava, e João foi parar lá. A Turquia, onde é o território atual da Turquia, é onde estão as 7 igrejas do Apocalipse, que a gente vai ler. Então, João, que era um líder lá na igreja de Éfeso, ele foi exilado para a ilha de Patmos, que ficava no sul da Turquia, onde estavam essas igrejas do Apocalipse, certo?
Ninguém sabe ao certo quando que a carta de Apocalipse foi escrita. Algumas pessoas acham que foi, no mínimo, o que eu tenho visto é que alguns acreditam que foi em 60 e pouco depois de Cristo, que teria batido mais ou menos com a perseguição que Nero causou aos cristãos. E outros acreditam que pode ter sido escrita até o final do primeiro século, ou seja, teria sido escrita logo um pouco antes da morte do apóstolo João, quando o imperador Domiciano era o imperador de Roma. A maioria dos estudiosos acreditam, pelo menos os conservadores, que a carta foi escrita perto do final do primeiro século. E esse livro aqui, ele difere dos outros escritos do Novo Testamento, pelo menos em dois aspectos. Primeiro, ele é o único livro completamente dedicado a profecias, a imagens, a símbolos, a visões. Você tem essas visões, essas imagens em vários outros livros da Bíblia. Ezequiel, Isaías, até nos evangelhos você tem uma parte dos evangelhos que são assim, ali em Mateus 24 e passagens equivalentes. Mas Apocalipse é destinado quase que exclusivamente. Talvez o capítulo 2 e o capítulo 3 sejam exceção disso, mas o resto de Apocalipse é tudo imagem, é tudo profecia, é tudo símbolo. E o segundo aspecto é que a linguagem desse livro é chamada de apocalíptica. É uma linguagem que já existia antes do livro de Apocalipse ser escrito. E é uma linguagem que os judeus usavam para descrever emoções em momentos de grande sofrimento. Então, quando se passavam por coisas muito difíceis na vida, essa imagem era um recurso que os judeus tinham para ajudá-los a processar, a extravasar, a lidar com as emoções e as angústias pelas quais eles estavam passando. Que características são importantes nessa linguagem? Primeiro, há um desespero, não só uma angústia como a que a gente experimenta no nosso dia a dia, há um desespero mesmo. Os tempos são sombrios, ou estão prestes a serem sombrios. Também a linguagem ela é simbólica. O que é um símbolo? Usa uma imagem para descrever uma realidade. Ou seja, você precisa achar as equivalências entre o símbolo e a realidade. Também sempre está presente nessa linguagem poderes, tanto do céu quanto do inferno. Poderes do bem quanto poderes do mal. Então, anjos, demônios e seres assim. Também há nessa linguagem, que dá muito conforto para alguém que está passando por momentos assim, a ideia de que vai haver retribuição. Você está passando por essa perseguição, mas vai haver um momento onde as coisas vão ser acertadas, onde a justiça vai ser feita. E uma última característica é que geralmente esses escritos eram atribuídos a autores pseudônimos. Então, o que é pseudônimo? É você atribuir o escrito a Moisés, mesmo o livro está sendo escrito 100 anos antes de Cristo. Moisés já estava morto há muito tempo, mas era atribuído a Moisés. Por quê? Porque isso emprestava, de acordo com a cultura dessa linguagem, autoridade a esses livros. Ou seja, não era só o João da Maria que estava escrevendo isso, era Moisés. E a gente pode pensar, puxa, isso parece meio mentira, não? Mas isso fazia parte da cultura. Era sabido por todos que a autoria era pseudônima. Então isso não era para enganar ninguém, mas era para culturalmente atribuir uma autoridade a essa linguagem. O livro de Apocalipse goza de todas essas características, menos a última. O autor de Apocalipse era João, e não é uma autoria pseudônima. Foi João mesmo que escreveu. E João já carregava autoridade para que todos soubessem que o que estava escrito aqui, de fato, vinha da boca de Deus e iria acontecer. Por que Deus, a gente pode se perguntar, por que Deus quis que esse livro fosse escrito nessa linguagem? Será que ele não sabia que nós, 2000 anos depois, iríamos lutar pra caramba para entender o que esse livro queria dizer? E aí, de novo, é bom a gente lembrar o que esse estilo fazia, ou fez pelas pessoas na época em que ele foi escrito. Porque lembra, todo livro da Bíblia foi escrito, não principalmente para nós. Apesar da gente gostar dessa ideia, de que, nossa, a Bíblia é escrita para mim. Não é exatamente isso que aconteceu. A Bíblia serve para mim e vai servir para meus filhos e para a nossa geração daqui a 100, 200 anos, se o mundo ainda existir. Mas ela foi escrita para aquelas pessoas que viveram no primeiro século
depois de Cristo. Então, aquelas pessoas viviam em um contexto histórico, aquelas pessoas viviam em um lugar que é real, que existia, elas estavam enfrentando problemas que eram os problemas dela daquela época, que são iguais aos nossos problemas que eu e você enfrentamos hoje. Então, a Bíblia precisa primeiro fazer sentido para aquelas pessoas, naquela época. E depois da gente entender isso, aí a gente pode pegar a Bíblia e trazer ela para nós, para a nossa época. E aí a gente vai conseguir aplicar. Mas se a gente não conseguir primeiro responder as perguntas, o que essa mensagem significava para aquelas pessoas, a gente dificilmente vai conseguir aplicar ela para a nossa vida. Porque a gente vai cometer erros e a gente vai distorcer o que a Bíblia estava querendo dizer. Então, bem, as correntes são de que os cristãos ou já estavam passando por perseguição, ou estavam prestes a passar por perseguição. A perseguição de Nero foi local. Parece que Nero perseguiu a comunidade cristã na cidade de Roma. Né? Você sabe disso se você já estudou história, ou então se você assistiu o filme Paulo recentemente. E Domiciano acredita-se que foi o primeiro imperador que causou uma perseguição mais ampla no Império Romano aos cristãos. E a perseguição aos cristãos, ao contrário do que alguns de nós acreditamos, não foi uma perseguição constante ao longo dos primeiros séculos. Vários imperadores eram simpáticos ao cristianismo, mas de fato houve perseguições terríveis a partir de Domiciano por mais ou menos 200 anos, 200 e poucos anos, mas eram intermitentes. A perseguição vinha e ela passava, ela vinha e ela passava. Mas de fato os cristãos iriam experimentar grande luta e muita dor nos primeiros séculos, primeiros 2 séculos especialmente. Quando você está passando por exemplo, eu estava vindo para cá e eu fiquei com muita raiva de uma situação. Eu estava, meu Deus, eu estou prestes aí a dar uma aula para a igreja e o que eu faço com essa raiva no meu coração? E uma hora lá eu peguei alguma coisa na mão, tentando dar expressão à raiva. Não é assim? Quando você fica com raiva, com muita raiva, você não quer, né, às vezes dar um murro em algum lugar, não em ninguém, mas um murro na parede, aí a dor que você sente acalma, né? Parece que você... Aí você respira fundo, aí você consegue orar, às vezes você não consegue nem orar, eu não consigo nem orar quando eu estou com raiva. Então, imagina você estar numa situação onde isso estava acontecendo continuamente. As pessoas que você ama estão sendo mortas, estão sendo torturadas, suas posses estão sendo tomadas de você, você está passando por muita injustiça. E aí, que tipo de linguagem vai ajudar você a processar essa dor? Dá um exemplo aqui. Por exemplo, a palavra perverso. Fala assim, nossa, há pessoas perversas querendo o meu mal. Isso é objetivo e preciso, né? Se uma pessoa está fazendo mal para você, ela é uma pessoa perversa, ou pelo menos está sendo. Mas imagina se você falasse, tem uma mulher embriagada com o sangue dos santos que está querendo o meu mal. O que alivia mais o seu sofrimento? A mulher embriagada com o sangue dos santos ou o perverso? Faz sentido? Obviamente, a mulher embriagada com o sangue... Eu estou falando de um sofrimento grande aqui. Eu não estou falando das chateações que a gente enfrenta hoje no nosso dia a dia. Você achar uma linguagem que é subjetiva, que é emocional, que é simbólica, que é dramática, ajuda você a processar o drama do seu coração. Então, eu acredito que essa foi a razão pela qual Deus permitiu ou quis que o livro de Apocalipse fosse escrito nessa linguagem. Vamos prestar atenção aqui no versículo 1. Vamos pensar aqui, tentar já abordar essa questão de cara. Do que trata o livro do Apocalipse? A gente está falando, há inúmeras correntes de interpretação desse livro. A maioria das correntes, e certamente algumas das mais populares hoje em dia, dizem que o livro de Apocalipse descreve o curso da humanidade até a segunda volta de Jesus. Ou seja, ao longo dos 22 livros do Apocalipse, a gente vai ver um desenrolar da história do homem até Jesus voltar. Essa é a linguagem, essa é a interpretação certamente mais popular hoje em dia.
De tal forma que eu posso pegar Apocalipse 17, Apocalipse 15, o Armagedon, e eu posso atribuir esses eventos, os gafanhotos, a mulher, o dragão, e eu posso ir procurando eventos históricos ao longo da humanidade, e eu falo, os gafanhotos com 2 chifres são os helicópteros americanos que foram no Iraque, e que foram... E é isso que pessoas fazem. Rios de livros têm sido escritos, mostrando associações. E como o livro é extremamente simbólico, basta um pouco de imaginação para você, de fato, achar relações entre qualquer evento histórico e o que está descrito aqui nesse livro. Mas isso faria sentido para os cristãos do primeiro século? Para cristãos que não tinham a menor ideia de que o homem seria capaz de voar algum dia, quanto mais que existiam aviões, que existiriam helicópteros. Realmente, será que esses grilos com 2 chifres se referiam aos helicópteros americanos? É uma pergunta para a gente se fazer, porque se não for razoável a gente supor isso, não é razoável a gente supor que essa tenha sido a intenção de João ao escrever Apocalipse. Nada que não fosse possível de razoavelmente entender pelos cristãos do primeiro século, não poderia ter sido a intenção do Espírito. Porque a Bíblia foi escrita para que as pessoas pudessem entendê-la. Ou seja, ainda que por meio de imagens não quer dizer que as coisas não são compreensíveis. Às vezes a gente se expressa por meio de figuras de linguagem que são mais compreensíveis do que se a gente usar uma linguagem literal, não é verdade? Por isso que as figuras de linguagem existem. Então, Apocalipse foi compreendido pelos irmãos do primeiro século. E o nosso trabalho é resgatar esse entendimento que eles teriam entendido no primeiro século, certo? Aqui no versículo 1, olha o que está escrito aqui. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Certo? Então, de acordo com o texto aqui, essas coisas aconteceriam logo. Agora vamos comigo lá em Apocalipse 22. 22, versículo 10. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem estas coisas está perto. Então, em 2 momentos, tanto no comecinho como no final do livro, a gente tem uma chave aqui de interpretação. Os eventos que estão narrados nesse livro iriam acontecer logo. Eles estavam perto de acontecerem. Aí você fala, Jorge, mas um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então, a visão de Deus é completamente relativa. Mas não é exatamente isso. Que se logo, perto ou distante fossem termos tão relativos assim, eles perderiam o sentido de existirem. Por que escrever Apocalipse 1:1, Apocalipse 22:10, se o logo não é logo, se o perto não é perto? Ou se o perto é daqui a 1000 anos, ou daqui a 10.000 anos. Em que sentido isso é perto para a gente? Se você fosse um cristão que estivesse sendo perseguido no primeiro século, saber de algo que aconteceria dali a 1000 anos iria encorajar você? Naquele momento da sua vida? Dificilmente. Né? E aí eu quero trazer para você outra questão, em Daniel 8. Vamos lá, em Daniel... escrito aqui pelo profeta durante o cativeiro dos judeus, em Daniel 8. Daniel, a segunda metade do livro de Daniel é extremamente profética, e a linguagem dela é muito parecida com a linguagem de Apocalipse. Esse livro foi escrito no século 6 a.C., e ele narra muitos eventos que aconteceriam até a vinda de Jesus. Na verdade, Daniel 8, para um amigo seu, ou para você mesmo, que tenha dúvidas, ou que tenha tentações de não crer, é um excelente estudo para ajudar a pessoa, ou você mesmo, a crer que a Bíblia de fato é inspirada por Deus. Porque esse capítulo narra eventos que aconteceriam durante os impérios grego, com um nível de detalhes absurdamente alto. Então Daniel acabou de narrar, aqui no capítulo 8, vários desses eventos. E aí no versículo 26, a Bíblia fala, e Gabriel terminou assim:
Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã. Então aqui de novo, Daniel tinha acabado de receber uma profecia de coisas que aconteceriam dali a 200, 300, 400 anos, durante o Império Grego, quando Alexandre o Grande morresse. E o que aconteceria com o Império depois que Alexandre morresse. Mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. E de fato, a gente estava aqui em 500 e pouco antes de Cristo. Esses eventos iriam acontecer dali a 200, 300 anos. Você concorda que isso é bastante tempo? E aí o anjo está dizendo para Daniel, olha, cele essa visão, porque vai demorar muito tempo ainda para que ela se cumpra. Se a gente está falando de 200, 300 anos até que ela se cumprisse. E iria demorar muito tempo. Mas aí a gente vai para o Apocalipse, a gente vê que aquelas coisas iriam acontecer logo, mas a gente acha que o logo pode se referir a 2000 anos. Não faz sentido. Como que em Daniel iria demorar muito tempo, se referindo a 200, 300 anos, mas Apocalipse a gente acha que logo pode se referir a 2000 anos. Algo não está correto aqui nessa abordagem. Apocalipse, irmão, se refere a coisas que já aconteceram na história do mundo. A gente vai ler esse livro e ele vai nos lembrar de coisas que ainda vão acontecer. Mas principalmente Apocalipse se refere a um julgamento que já ocorreu, que já aconteceu. E a gente vai ver como que isso tinha o potencial de encorajar aqueles irmãos daquela época e como tem o potencial de encorajar nós hoje, porque Deus está do nosso lado. Vamos lá, mas eu estou adiantando coisas, certo? A gente vai tentar mostrar e evidenciar isso ao longo do livro, à medida em que a gente for estudando ele. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 4. Apocalipse 1, 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Então aqui Jesus se descreve como a fiel testemunha. Fiel. Alguém cuja palavra a gente pode confiar. Ele tinha prometido vitória aos irmãos. Ele não falou? A fé de vocês é a vitória que vai vencer o mundo. Eu lhes dou minha paz, vocês vão ter dificuldades nesse mundo, mas perseverem. E aqui, quando os cristãos já estavam passando por perseguição, ou estavam na iminência de passar pela perseguição, Jesus lembra ele, eu continuo sendo fiel, a minha palavra continua valendo. Eu prometi a vocês que vocês seriam vencedores, e a minha intenção se mantém essa, vocês vão ser vencedores, vocês vão sentar comigo. Eu estou no controle de tudo que está acontecendo. Nada do que está se passando está acontecendo fora do meu domínio. Ou nada do que vai vir a se passar está acontecendo fora do meu domínio. Jesus não só sabe do que está acontecendo, mas ele sente na pele, ele sentiu na pele o que aconteceu, o que a gente passa aqui nessa vida. E ele venceu. No versículo 6, fala que ele fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Então Roma era a central do império, né? Era quem tomava as decisões e fazia das nações escravas delas. Jesus toma as nações e ele quer conquistar as nações para fazer delas sacerdotes deles. Há uma grande diferença aqui. Jesus é o nosso Senhor, mas ele não é o nosso Senhor para pisar em nós. Ele se torna nosso Senhor para levantar a gente, para que a gente possa viver o potencial do que a gente tem para viver. No versículo 7 ele fala, olhem, ele vem com as nuvens.
Ele está chamando a atenção aqui para nós. Olha para os céus, olha além das dificuldades pelas quais a gente está passando. Jesus vem com as nuvens. A gente tende a associar esse vir com as nuvens com uma segunda vinda de Jesus. Mas a gente vai ver, tanto no livro de Apocalipse, como em várias outras passagens no Velho Testamento, que Jesus, que Deus vem ao mundo várias vezes. Ele não veio só uma vez e depois vai vir uma segunda vez. Deus vem ao mundo várias vezes. Então o fato de Deus estar vindo nas nuvens não quer dizer que isso se refere à segunda vinda de Jesus. Ele vai vir, mas que espécie de vinda está falando aqui? Ele vai vir julgar os reinos desse mundo. E eu acredito que ele ainda vai vir julgar, e tem vindo julgar os reinos desse mundo. E vai fazer isso antes de voltar pela segunda vez. Vamos continuar aqui no versículo 10. No dia do Senhor, eu fui dominado pelo Espírito de Deus, e eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro que você vai ver, e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui fala, no versículo 12, que ele se virou para ver quem falava com ele e viu 7 candelabros de ouro. O que são esses candelabros? O versículo 20 diz, são as igrejas. Por que candelabro? Porque Jesus não falou que nós seríamos a luz do mundo? Então candelabro é essa imagem de que as igrejas devem iluminar o mundo a seu redor. No versículo 13 fala que no meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Então no meio dos candelabros, no meio da igreja, quem que estava? Jesus. Jesus estava ali no meio das igrejas. Jesus continua no meio da nossa igreja. Jesus anda aqui pelos corredores. Jesus ouve as conversas que a gente tem um com o outro. Jesus está no nosso meio em casa, no nosso dia a dia. Ele vê, ele se interessa, ele nos observa, ele nos ajuda, ele nos encoraja, ele nos repreende. Mas ele tem grande interesse em saber o que se passa em nossos corações. Ele vê tudo. Ele está vestido aqui, a imagem dele aqui é como um sacerdote. Ele está oficiando em favor do seu povo. O que um sacerdote faz? Ele fala com Deus em favor de outra pessoa, não é? É o que Jesus faz por nós. Ele está lá, a imagem é como se ele estivesse ali falando no ouvido de Deus. Oh Deus, olha aí, é difícil mesmo ser humano. Não que Deus não soubesse, mas essa é a imagem que a gente tem de Jesus. É alguém que está falando a nosso favor, ele é nosso advogado. Ele está nos defendendo diante de Deus. Aqui fala que os cabelos dele são brancos, o que indica pureza, indica justiça, perfeição. Os olhos deles são como chamas. Ele é branco, ele é puro, ele é justo, mas ele não é bobo. Ele não é gogó. Ele é puro e branco, mas os olhos deles também são cheios de fogo. São penetrantes. Eles veem tudo o que se acontece. Nada pode ser escondido dos olhos de Jesus. No versículo 15, os pés dele brilham como bronze refinado na fornalha. Sabe, pés de bronze eram um sinal de força. Bronze é descrito em algumas passagens da Bíblia para descrever força, para descrever poder. Os querubins, que eram anjos no Velho Testamento, eles também tinham pés de bronze.
e eram seres de grande poder. O que a gente vê aqui nessa descrição de Jesus é que Jesus é moralmente perfeito, mas ele também é um ser com grande poder. Ele é um ser com grande poder. Vai haver consequências para quem desagradar a Jesus. Vai haver consequências para quem não se curvar e não se submeter a Jesus Cristo. A voz de Jesus é como as águas de cachoeira, como a voz do Sinai. Ela é poderosa. Ela não é uma vozinha tímida ou fraca. Ela é uma voz que se impõe, que carrega poder nela. João, no versículo 17, fala que quando vê esse ser, quando vê a Jesus, ele cai aos pés como morto. Como a gente faria. A gente seria tomado de tanto temor, de tanto medo de ver aquela imagem, que a gente provavelmente também cairia nos nossos pés. Mas aí, fiel à natureza de Jesus, Jesus fala para João, João, não tenha medo. Eu sei que eu passo medo, mas não é para você ter medo. Se levanta. Eu sou o primeiro, eu sou o último. É isso que significa o alfa, é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Nunca houve alguém antes de mim. Nunca haverá alguém antes de mim. Eu encompasso toda a história da humanidade. Não há nada que se situe fora do meu alcance, fora da minha soberania. E por isso, se ele fala para a gente não ter medo, a gente tem razão para acreditar. E a gente tem razão para confiar, que não é para ter medo. Ninguém pode tirar a segurança que Jesus tem para nos dar. Esse mundo não é capaz de tirar a segurança que nós, discípulos, temos. A autoridade que Jesus tem é maior do que qualquer autoridade que existe nesse mundo. Por isso que em Romanos 8, Paulo pode dizer que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém mesmo. Porque Jesus é o alfa e o ômega. Não há quem possa ser contrário à palavra dele. No versículo 18, ele diz, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Jesus passou por tudo que a gente passou, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente vai passar. Ele experimentou os medos, as ansiedades, as dificuldades. E ele venceu o mundo. No versículo 20, fala aqui que o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, candelabro a gente já sabe. É o quê? Igreja. E o que é essas estrelas? As estrelas são os anjos das igrejas. O que é esse tal de anjo? O anjo de alguma coisa no livro de Apocalipse é só uma figura de linguagem. É como se a igreja tivesse um representante lá no céu. A igreja existe aqui na terra, mas lá no céu ela é representada por um anjo. Você vai ver isso em vários lugares. Um monte de coisa em Apocalipse tem seu anjo. Os rios têm anjos, o anjo do rio, o anjo do vento, o anjo do livro, o anjo das trombetas. O anjo de alguma coisa parece ser a essência dessa coisa. Ou seja, quando a gente pensar em as estrelas, são os anjos. E o que é o anjo? É a própria igreja. É o candelabro. Então a gente pode pensar nisso daqui como sinônimos. As estrelas são os anjos, que é uma figura de linguagem do candelabro, que é um símbolo para a igreja. Ou seja, a gente está falando de indireções, de uma linguagem indireta, mas que chega no mesmo lugar. Ou seja, basicamente a gente está falando de os candelabros, as estrelas, são as igrejas. E eu quero chamar a atenção aqui no versículo 5, que é a parte que mais me encoraja nesse capítulo inteiro. Ele fala da parte de Jesus, Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama. Eu acho isso daqui o mais encorajador desse capítulo inteiro. Jesus nos ama. Algumas pessoas dizem que a teologia mais simples, de fato, é aquela mais profunda. E se a gente lembrar disso o suficiente, irmãos, a gente vai ter forças para a gente perseverar em nossas dificuldades. Jesus nos ama. Jesus nos aceita. Jesus gosta de nós. A gente é esquisito pra caramba, né? Alguém já falou que perto o suficiente, todo mundo é esquisito. Ou seja, se você acha que alguém não é esquisito, é porque você não está olhando perto o suficiente dessa pessoa. Se você chegar perto, você vai ver as esquisitices. Todos nós somos bem esquisitos, mas Jesus nos ama.
Jesus, de certa forma, até nos fez meio esquisitos. Nossas fraquezas foram criadas por Deus para nos humilhar, para que a gente possa buscar a Ele. Amém? Então, Jesus nos ama, nos aceita, vai nos fazer companhia. Alguma dúvida sobre o capítulo 1? Sim, Ana. Eu já ouvi uma das explicações para ter sido usada a linguagem apocalíptica por João, era para ser um código para que os soldados romanos não interceptassem as cartas. Isso estava em livros até que a gente usou na igreja no passado. Eu queria saber se procede de alguma maneira ou se não seria o caso porque eles já conheciam essa linguagem, sei lá. Eu também já ouvi essa explicação e para mim o argumento não pode ser, porque a gente está só presumindo, né? Quem pode dizer por que Deus quis que a linguagem fosse apocalíptica? Só Deus pode dizer. Mas eu acho difícil isso porque a linguagem apocalíptica era comum para os judeus. E isso faz parte até da gente interpretar isso. Para a gente é difícil entender essa linguagem, mas para os judeus não era. Por isso que o livro pôde ser escrito na linguagem apocalíptica e ser compreendido pelas pessoas. Ou seja, para ser compreendido, aquilo precisava ter as chaves da interpretação presentes na comunidade judaica, que não seria algo difícil dos romanos acessarem. Mas talvez seja isso, talvez fosse um pouco mais difícil e faça parte da razão pela qual a linguagem apocalíptica está lá. Mais alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Que a gente vai seguir adiante, depois de... Essa linguagem apocalíptica seria do que os judeus estavam acostumados, era parecido com o que Jesus usava, por exemplo, se a sua mão te faz pecar, corta fora. Perdão. Essa linguagem apocalíptica é a mesma coisa do que Jesus usava, por exemplo. Se seu olho te faz pecar, arranca fora. Se sua mão é a mesma coisa? Ou... A Batira perguntou se essa linguagem apocalíptica é a mesma linguagem que Jesus usou quando ele disse coisas, por exemplo, se sua mão fizer você pecar, corte-a fora. Não é a mesma linguagem. Jesus se utilizou de hipérbole e outras figuras de linguagem no seu ensino, mas certamente de muitas hipérboles. Não é para a gente cortar nossa mão quando a gente pecar. Amém? Ninguém tem dúvida disso, né? Se a gente fosse ser fiel a essa linguagem, se ela fosse literal, nenhum de nós deveria mais ter nossa mão intacta aqui. Porque todos nós já pecamos com nossa mão. Com a língua, então, meu Deus, todo mundo deveria cortar a língua se a gente, depois de pecar com a língua. Então, essa figura não é literal, não quer dizer que não seja real. Jesus está usando uma hipérbole para expressar algo muito sério. É melhor você ser sério com o pecado. Que mais vale a sua santidade do que as partes do seu corpo. Então é sério isso. É mais sério até do que se ele usasse uma linguagem literal. Mas não é a linguagem apocalíptica. Jesus só usou a linguagem apocalíptica, ao meu ver, em trechos dos evangelhos, perto de ele ser crucificado. Ali em Mateus 24, Lucas 21, se eu não me engano, e Marcos 11 ou 12, quando ele fala da destruição do segundo templo, do templo. Uma dúvida que eu fiquei quanto ao destinatário, que seriam as igrejas. É isso mesmo, né? E essas igrejas, elas foram iniciadas por Paulo. Eu queria só entender por que essas igrejas e não Jerusalém. A pergunta foi, a carta foi endereçada às igrejas do Apocalipse? Sim, está aqui explícito no capítulo 1, as 7 igrejas do Apocalipse. Por que aquelas 7 igrejas? Elas foram iniciadas por Paulo? Algumas foram, por exemplo, Éfeso faz parte, era a cidade mais importante ali. Essa região chamava Ásia Menor, que é a costa ocidental de onde hoje é a Turquia. Por que 7? A gente vai ver isso adiante, mas tudo leva a crer que o número 7, que é um número que indica perfeição, a completude, está sendo usado aqui para descrever a totalidade das igrejas. Ou seja, essa carta foi escrita diretamente àquelas 7 igrejas, mas de verdade ela foi escrita a toda a Irmandade, a todos os cristãos em todos os lugares. Uma figura de uma mostra.
Isso, uma boa maneira de colocar. Ela está falando aqui, então seria como se fosse uma amostra de igrejas, mas que servem para nós até hoje. Sem dúvida, todas as escrituras são inspiradas por Deus e úteis para repreender, para ensinar o caminho. Para quê? Para que o servo de Deus esteja completamente pronto e preparado para fazer toda a boa obra. Ou seja, não tem nada das escrituras que não seja para nós hoje, certo? O que a gente quer dizer é que ela não foi escrita originalmente para nós, mas ela é para nós, indiretamente, certo? Amém. Mais alguma dúvida? Sim? Não? Só para confirmar, aqui no 16, quando ele fala que sai da boca dele espada, mais afiada com uma espada de 2 gumes, ele se refere justamente à Bíblia, né? Que as palavras de Cristo são como a Bíblia, ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que imagens como essa se remetem. A gente possivelmente não tem tempo para fazer isso. Mas assim, milhares de páginas têm sido escritas. Milhares é um eufemismo. Centenas de milhares de páginas têm sido escritas sobre Apocalipse. E Apocalipse é um livro que tem, sei lá, eu não lembro quantos versículos, mas 22 vezes uns 20, uns 400, 500 versículos. E contém, possivelmente, mais de 1000 referências ao Velho Testamento. Ou seja, a gente está dizendo que, na média, cada versículo de Apocalipse se refere a pelo menos 2 passagens do Velho Testamento, na média. Ou seja, tem referência aqui para quase qualquer coisa que você... E sim, a palavra, a espada, é associada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 6, o que é a palavra do Espírito? É a palavra. Né? O que é a espada do Espírito? A palavra. Em Hebreus capítulo 4, o que é a espada mais afiada que 2 gumes? Não é a palavra? Então tem muitas referências à própria Bíblia. Certo? Ok? Então vamos começar aqui o capítulo 2. Assim que eu conseguir abrir. Você colocou? Bota aí. Bota aí agora então. Vamos ver o mapa aqui, caso a gente não tenha situado onde seria Patmos e a Turquia. Só para a gente ter uma imagem. Ali, ó. Tá vendo ali no canto extremo esquerdo para vocês do mapa? Tá vendo a Itália? A botinha da Itália ali no lado oriental? Então, aquilo é a Itália. Roma ficava ali quase tá vendo Roma ali? Escrito. Ali é Roma, a capital do império, certo? A Turquia está aqui para a direita, que está ali debaixo do círculo. E aquela região era a província da Ásia Menor no Império Romano. E a ilha de Patmos está ali, a sul, um pouquinho sudoeste da Turquia. Ok? Para a gente ter Ali era o primeiro país... Não é. Não, esquece. Não é primeiro nada. É só o que é ali. Tá bom, vamos começar então aqui Apocalipse, capítulo 2. A gente vai pular a primeira carta. Então aqui vão ser escritas 7 cartas para igrejas na Ásia Menor. E a gente vai começar lendo a partir do versículo 12. E a gente vai voltar para as outras 2. 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim, também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe.
Então aqui no versículo 12, de novo, essa ideia da espada afiada dos dois lados. Jesus, de fato, segue a palavra de Deus, ele representa a palavra de Deus. Amar Jesus quer dizer amar a palavra de Deus. Não tem como a gente amar Jesus, mas a gente não amar a Bíblia. Se a gente acha que a gente está cheio de amor por Jesus, mas não está na Bíblia, é bom ler esse versículo de novo. No versículo 13, fala aqui sobre uma fiel testemunha, sobre Antipas. Quem era Antipas? A gente não sabe. De verdade, essa é a resposta. Você pode pesquisar, pessoas podem tentar e acham teorias para descrever quem que era. Mas de verdade, a gente sabe tudo o que a gente precisa saber sobre Antipas. O que a gente precisa saber? Que ele foi uma testemunha fiel de Cristo. A gente provavelmente vai achar Antipas lá no céu. Algumas pessoas acreditam que Antipas nem era uma pessoa real, era só uma espécie de símbolo de qualquer cristão que fosse fiel. Eu não acredito que a gente precisa ir até aí. Basta acreditar ou imaginar que Antipas era um homem comum, ou uma mulher comum, que foi fiel até o fim. E isso encoraja a gente. Ele não se curvou aos padrões desse mundo. A gente não sabe que tipo de sofrimento ele passou, mas a gente sabe que ele foi fiel. Jesus diz que ele tinha algumas coisas contra essa igreja. Eu admiro muito a honestidade de Jesus. Ele, de cara, que fala, eu tenho algumas coisas contra vocês. E a gente pode contar com essa honestidade de Jesus. Quando a gente estiver se desviando, você pode ter a segurança de que Jesus vai interromper sua vida, ele vai incomodar sua vida para te incomodar, para falar, não está certo. A gente não precisa viver com medo ou receoso de fazer alguma coisa errada. Não, a gente pode viver alegre. Né? Você não pode viver alegre e com medo ao mesmo tempo. Mas o reino de Deus é uma questão de alegria. Então a gente pode viver com o peito para cima, estufado, alegre. Porque se você começar a fazer alguma coisa errada, ou quando você começar a fazer, Jesus vai vir para você e vai falar, eu tenho algumas coisas contra você. E ele vai dar a chance para a gente se arrepender. Ele vai nos chamar de volta ao caminho. Quais eram essas coisas que Jesus tinha contra a igreja? Tinham irmãos lá que estavam seguindo ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Bem, quem era Balaão? Balaão foi um profeta, lá no Velho Testamento, em Números, que encorajou os israelitas a pecarem com imoralidade sexual. É o que a gente sabe de Balaão. Nicolau, segundo os escritos dos líderes dos primeiros séculos da igreja, ele foi um daqueles irmãos levantados como diácono, como servos da igreja, lá em Atos 6. Tem um Nicolau lá, entre aqueles irmãos. E que depois se desviou da fé e encorajou os irmãos a viverem uma vida desregrada, sem controle, sem autocontrole. Você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser. Então, há outros detalhes sobre essas pessoas, sem dúvida. A gente pode dizer com certeza que esse era o ensino dessas pessoas. A gente não pode dizer. Mas o que a gente sabe aqui é que essas duas figuras, eles estavam encorajando a igreja a se desviarem da fé, a fazerem coisas que não agradavam a Deus. E aí no versículo 16, Jesus fala, arrependam-se. Senão eu vou até aí com a espada e eu vou julgar, eu vou lutar essas pessoas. Eu vou lutar contra essas pessoas. De novo, isso se referia à segunda vinda de Jesus? Não. Ele está falando, se arrependa, senão eu vou trazer julgamento sobre vocês. Ou seja, Jesus vem muitas vezes no livro e muitas vezes em nossas vidas para nos julgar. Isso é uma má notícia? Não. Se a gente está sendo fiel a Deus, isso não é uma má notícia. Quando Jesus vem à nossa vida nos julgar, isso é um privilégio que nós cristãos temos. A gente vai receber o privilégio de mudar nossos caminhos e nos voltar de novo para Deus. Se a igreja não se arrependesse, aí ela também sofreria o julgamento de Deus. No versículo 17, Jesus termina falando, olha, ouça o que eu tenho falado. Eu vou dar, aos que conseguirem a vitória, eu vou dar do maná escondido. Bem, o que é o maná? O maná foi aquela comida que os israelitas receberam durante 40 anos no deserto, certo? Para que eles não morressem de fome, porque eles estavam num deserto.
Então, milagrosamente, a comida surgia no chão a cada dia, com exceção do 7º dia. Lá em João 6, séculos depois, Jesus falou que ele era o quê? Ele era o pão da vida, né? Então agora era na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, que a gente alimentaria a nossa alma. Então Jesus, ele toma para si essa imagem do Velho Testamento. Então quando ele está falando aqui, eu vou dar do maná escondido, ele está falando, eu vou alimentar você que conseguir vitória. Eu vou suprir suas necessidades. Em mim vocês vão estar satisfeitos. Quando a Bíblia fala de um nome, ela está se referindo ao caráter da pessoa. Ele fala aqui que a cada um deles eu darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. E muitos especulam, dizendo, nossa, alguns grupos religiosos, quando são batizados, recebem até um novo nome. Na verdade, vários irmãos nossos do primeiro século tinham esse hábito também. Você mudava de nome, Saulo se tornou Paulo, e você vê isso aqui até nas páginas do Novo Testamento. Simbólico, né? De que, nossa, você nasceu de novo, você é uma nova pessoa. Mas quando se fala de um novo nome, a Bíblia está se referindo ao caráter da pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, vamos orar em nome de Jesus, eu não acredito que a Bíblia esteja nos encorajando a repetir cada oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Algumas pessoas até corrigem outras, você não falou em nome de Jesus. Como se essa oração perdesse o poder se eu não falo as palavras literais em nome de Jesus. Eu não acredito que é isso que Jesus nos ensinou. Eu acredito que ele nos ensinou a lembre de que essa oração que você está fazendo só é possível por causa da minha pessoa. Ou seja, a gente está orando qualquer coisa em nome de Jesus, por causa de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por nós. Ou seja, a gente precisa lembrar da pessoa que está por trás daquele nome. Quando a Bíblia fala de um nome que só era conhecido por aquele que fosse recebê-lo, ela está se referindo ao relacionamento que essa pessoa tinha com Deus, que só a própria pessoa conhecia, que é um aspecto pessoal. Ou seja, você vai receber um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Você vai receber uma amizade, um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo. Você vai ter a sua própria experiência com Deus. Se você perseverar, ninguém na história da humanidade vai ter vivido essa vida exatamente como você viveu. Você está escrevendo algo novo que ninguém conhece. Você vai receber esse nome, esse relacionamento com a pessoa de Deus. Certo? Alguma dúvida sobre isso daqui, sobre essa carta? Vamos terminar aqui, para a gente não passar do horário. E domingo que vem nós vamos continuar, certo? Então essa série, eu não terminei ainda de preparar a série. Eu estou no capítulo 8, para ser honesto. Mas eu imagino que a gente vai passar por volta de 7 semanas estudando, para a gente estudar o livro todo, tá? Esses primeiros capítulos, eles demoram um pouco mais mesmo, porque tem essa chave de interpretação, mas a gente deve pegar a velocidade à medida em que a gente segue adiante. Tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu esse livro, que tem tantas imagens, tanta riqueza para nos encorajar. Eu te agradeço por isso. Eu peço que o Senhor nos ajude a entendê-lo, a lê-lo, tirando um pouco desse mistério que hoje que a gente tem ao redor desse livro, e que a gente possa obter essa mensagem extremamente rica e encorajadora que o Senhor deu aos nossos irmãos e a nós também. Nós te oramos muito agradecidos, Pai. Amém. Isso aí, irmãos.